Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. E o Porto de São Sebastião recebeu uma das maiores operações logísticas já realizadas em território paulista para o transporte de equipamentos industriais de grande porte. Após percorrer as rodovias da região, um mega transformador chegou ao litoral norte na última quinta-feira em um comboio de aproximadamente 845 toneladas em uma movimentação inédita para o terminal. O transformador deve sair do porto com destino à Arábia Saudita no dia 13 de junho. Ernesto Sampaio, presidente do Porto de São Sebastião, comentou como foi a operação. O Porto de São Sebastião acaba de receber uma carga de projeto importantíssima, cuja operação logística foi considerada de alta complexidade. Trata-se de um transformador fabricado em Guarulhos, que vai ser exportado pelo porto. A composição mede cerca de 138 metros e pesa cerca de 845 toneladas. E uma carga que foi transportada desde Guarulhos até o Porto de São Sebastião por meio da rodovia Ayrton Senna, rodovia dos Tamoios, até chegar aqui no nosso porto. O Porto de São Sebastião foi escolhido justamente porque oferece condições de integração com a rodovia dos Tamoios e também por possuir áreas para armazenagem desse tipo de carga até que o navio esteja pronto para receber. A gente teve uma operação recentemente também de uma carga de projeto importante, que foi a tuneladora para obras do metrô do estado de São Paulo, que demonstra que o Porto de São Sebastião está perfeitamente capacitado para atender cargas especiais de grande porte, perfeitamente integrada também à rodovia dos Tamoios. E a Petrobras assinou 8 contratos no valor de 11 bilhões de reais para a construção, afretamento e serviços de 4 embarcações de apoio submarino destinadas às operações em águas profundas e ultraprofundas. A iniciativa integra o programa Mar Aberto, dedicado à renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras. O acordo foi firmado com a DOF Subsea Serviços Limitada e prevê a construção das unidades no estaleiro Navship, em Navegantes, Santa Catarina. As embarcações serão do tipo RSV, ROV Support Vessel, especializadas em atividades de inspeção, manutenção e reparo submarino, consideradas estratégicas para a continuidade das operações offshore da companhia. A expectativa é que a iniciativa gere cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos ao longo das fases de construção e operação, sendo aproximadamente 1.500 diretos e 5.600 indiretos. Os contratos também reforçam a política de fortalecimento da indústria naval brasileira. A previsão é alcançar até 80% de conteúdo local na etapa de construção das embarcações e cerca de 90% durante a operação dos navios. As novas unidades serão equipadas com sistemas de propulsão híbrida, combinando baterias, motores elétricos e combustíveis de menor impacto ambiental. São embarcações modernas adequadas à redução das emissões. A tecnologia permitirá maior eficiência energética, redução no consumo de combustível e menor emissão de gases de efeito estufa, em linha com as metas de descarbonização da companhia. A contratação está alinhada ao Plano Estratégico 2026-2030 da Petrobras, que prevê ampliação da capacidade operacional, fortalecimento da cadeia de fornecedores no país e investimentos em soluções de menor impacto ambiental para operações em alto mar. E em meio aos desafios do campo, produtores têm apostado em um modelo que vai além da produção, que une cuidado com a terra, respeito à natureza e leva à mesa produtos saudáveis, livres de compostos químicos. Aqui, o verde até reluz sob o sol. Este brilho é sinal de saúde, e a saúde é fruto de muito cuidado. E se tem um sistema de produção que representa essa preocupação, é o agroecológico. O termo pode até não soar familiar, mas a ideia a gente já conhece com um outro nome: agricultura orgânica. Só que existem detalhes que diferenciam os dois sistemas. Então, para entender melhor essas características e conhecer um pouco mais sobre esse modelo produtivo, nossa equipe foi até o Ecosítio Videira, sede da Cooper Safra, a cooperativa de economia popular solidária da agricultura familiar. Então, fomos dar uma volta nos 2 hectares do sítio que são tomados pela vegetação e não é à toa. Aqui a produção funciona no modelo agroflorestal.
A ideia é a seguinte, é basicamente deixar a natureza seguir o seu curso, fazendo com que ela entre sozinha em um equilíbrio ecológico. E aí a cena que a gente vê é de uma verdadeira floresta. Então qual que é o papel do ser humano em todo esse processo? É basicamente agir como um catalisador, acelerar todo esse esquema. Igual a gente está vendo as meninas trabalhando aqui, tirando esse capim que já secaria e cairia naturalmente. Mas aí, com isso, elas conseguem acelerar todo esse trâmite. E aí, com esse esquema, a gente consegue ver uma variedade muito grande. Então, por exemplo, aqui a gente tem esses alfaces, essas alfaces, na verdade, né? Verdinhas, bonitinhas. Aqui na direita, essas cebolinhas. Lá na frente, salsinha. E lá no fundo, a gente ainda vê algumas bananeiras, milharais. A gente começa do básico, da terra degradada, do solo totalmente degradado, às vezes pastagem degradadas, inicia com a produção rasteira e vai crescendo com o tempo. Então aí a gente vai introduzindo plantas nativas, plantas exóticas e as plantas de comercialização e de alimentação. Cada uma tem seu papel. Então nós temos plantas aqui que também são as plantas espontâneas, que têm algum papel também de repelente ou papel de atraente de alguns insetos, porque essas plantas que vão provocar o equilíbrio natural para que o resto das plantas que a gente precisa se desenvolva. Aqui já começamos a ver algumas diferenças do sistema orgânico. O que torna orgânico, uma é não uso de agrotóxico e, mais especificamente, a agroecologia ainda vai mais além, que além dos agrotóxicos, a gente também não usa os agroquímicos e nem adubo químico. Então, todo o processo tem que ser construído aqui dentro. Então, quer dizer, a gente só usa a matéria daqui de dentro. Então, a gente tem que usar as fontes de nossos recursos minerais para as plantas, essas coisas, às vezes é retirado daqui. Então, é do esterco, da compostagem, fazendo o manejo das plantas que vai voltar os nutrientes para o solo. O sistema orgânico já é um sistema, um pacote tecnológico fechado, moldado e oferecido para o agricultor familiar. Já a agroecologia, a agricultura agroecológica, ela é uma chave de libertação, porque ela é o conhecimento prático do dia a dia do agricultor em relação, em contato direto com a sua condição de vida e de, quem sabe, de investir em algum produto ou outro, nesse caso, num sistema agroecológico. Aqui a gente não trabalha com uma espécie só, porque agroecológico implica a diversidade da vida. Então, é natural da vida ser diversa. É um trabalho complexo e cansativo. Por isso, são necessárias várias mãos. A gente está fazendo um manejo das bananeiras agora, e aí eu tô cortando o que a gente já podou, né? Que aí vai virar o adubo. A gente corta, parte no meio, pica elas, parte no meio, depois vai colocando na beira dos canteiros. E aí já virou um adubo, né? E já que no sistema agroecológico não se usam defensivos agrícolas, agrotóxicos e outros insumos, algumas saídas são necessárias, como é o caso da biomassa, por exemplo, para fazer a aeração e a fertilização do solo. E aí que entra o nosso querido amigo Valdomiro, que é o apelido carinhoso dessa máquina trituradora. Vamos ligar ela aí, meu amigo, para mostrar como é que funciona? Que é essa máquina que justamente auxilia nesse processo de produção da biomassa. E aí o que acontece? A gente joga essa massa verde aqui dentro, ela tritura e isso daí é justamente o que vai compor esse insumo agrícola tão importante para esse modelo agroecológico. A biomassa, ela começa, a gente geralmente tritura o material que a gente tem disponível. Então, geralmente é capim, as madeiras que já estão no processo, o capim original, a cana, a madeira também de um modo geral, porque a gente também tritura a madeira e joga ela no solo. E aí tem o cupim, que tem um papel essencial de transformar essa madeira que está triturada em matéria orgânica para o solo. Então, quer dizer, a gente tenta imitar a natureza, copiando, entendendo o processo dela poder aplicar. Então, é um processo de experiência o tempo todo. Todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente está buscando as tecnologias que já eram usadas pela nossa ancestralidade, a gente tentando aplicar no dia a dia. A biomassa ela é fonte de alimento tanto para os insetos, para as minhocas, para esses bichos, que eles também ajudam a produzir um novo nutriente, então a gente consegue extrair. Às vezes a gente tem alguma dificuldade, porque nosso solo na região é meio pobre, então às vezes a gente falta um pouquinho de algum mineral, tipo fósforo,
mas a gente obtém de algumas outras fontes. Pode ser o pó de rocha, alguma fonte natural também que não seja química. E toda essa preocupação com a pureza e com a qualidade dos produtos tem um propósito. Os alimentos são destinados para as escolas da região e quem vai consumi-los são justamente as crianças e adolescentes que estão em processo de crescimento e desenvolvimento da saúde. Essa fase inicial na nossa vida é fundamental, porque nós estamos formando os nossos órgãos constituídos ali de matéria-prima, matéria orgânica, né, de alimento, de água, de ar, enfim. Precisamos dessa química. E se essa química não for saudável, não contempla com os jovens lá da escola estarem recebendo alimentos não nutritivos, né? Então aqui é um compromisso que a gente assume com a infância. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.